versículo de número 45. Não era essa a palavra que eu tinha para essa noite, mas agora o Senhor falou para mim que esse é o plano que Ele tem para nós hoje. É o Senhor que é o dono desta obra, Ele sabe todas as coisas. João, capítulo de número 11, e versículo de número 45. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, criam nele. E também 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Os irmãos podem sentar. Estamos aqui diante de uma palavra do Senhor muito conhecida. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade que os irmãos têm nos dado, nosso pastor, nosso líder de jovens. Muito obrigado pela confiança. Queria agradecer a Deus que nos deu essa graça de estarmos aqui nesta noite adorando ao Senhor. Vamos agora à palavra do Senhor. Lemos aqui uma história que provavelmente muitas das vezes já ouvimos e ouvimos alguém pregando sobre ela. A história de um homem chamado Lázaro. A palavra do Senhor nos fala algumas coisas sobre este homem chamado Lázaro. Se você ler um pouco mais no Evangelho de João, você vai ver que Jesus já tinha visitado a casa deste Lázaro. Se você for descobrir um pouco mais da vida deste homem, você vai saber que quando ele adoeceu, Marta e sua irmã Maria mandou pessoas avisarem ao Senhor que ele tinha adoecido. E as palavras que Marta e Maria mandou eles dizer foram as seguintes: olha, fala a Jesus que aquele a qual ele ama está doente, que aquele a qual ele ama está enfermo. E aqueles homens foram até Jesus levando esta palavra: olha, Senhor, aquele a qual o Senhor ama está enfermo. Mas eu queria aqui, para entendermos o que o Senhor quer nos falar nessa noite, pensar um pouco mais acerca desta palavra. Alguém a quem Jesus ama, alguém a quem Jesus amou. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor ama aquele que o ama, e o que de madrugada o busca, o iria o achar. Isso nos mostra que o Senhor tem um amor em especial por aquele que adora Ele, por aquele que o glorifica, por aquele que é um adorador da sua presença. E a palavra do Senhor nos diz aqui, não vou deter nesta história, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor demorou a chegar e este tal Lázaro, amigo do Senhor, veio aparecer. E o versículo a qual lemos nos relata acerca da ressurreição deste homem. Nos relata que Jesus chegou naquele lugar para trazer vida de volta a este homem. E ele disse, de frente àquele sepulcro, os irmãos bem conhecem a história, disse: olha, Lázaro, vem para fora. E o milagre foi grande, como vimos, aqueles que estavam ali glorificaram ao Senhor. Mas diante dessa palavra, se os irmãos me permitem, eu queria dar um tema a essa mensagem nessa noite. E o tema seria ressuscitando adoradores. O Senhor lançou meu coração uma necessidade alguns dias atrás, e eu vim a ler esta mensagem, esta palavra, e o Senhor tem falado muito comigo acerca disso. Se você for ler, como eu disse, a história deste homem, você vai descobrir que ele era um adorador do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Lázaro já tinha recebido em sua casa, Lázaro tinha uma certa afinidade com este mestre. E o Senhor chegou naquele lugar com este homem que estava morto, com este homem que tinha já passado desta vida, e foi ressuscitar este homem. Eu queria aqui, nesta noite, falar acerca de 3 coisas que fazem um adorador morrer. E a primeira delas seria a enfermidade. Muitas das vezes nós vemos como aconteceu na vida de Lázaro. Bem certo é que Lázaro chegou a falecer, mas quantas das vezes vemos pessoas que adoravam ao Senhor e não adoram mais ao Senhor, porque suas vidas foram acometidas de alguma enfermidade. E hoje já não sonham como sonhavam antes. E hoje já não adoram como adoravam antes. Talvez no começo da sua fé, sua vida era frutífera, e hoje já não é mais, porque uma enfermidade acometeu essa pessoa. E Lázaro aqui não nos diz a palavra do Senhor que ele veio a desviar ou desanimar, mas ele veio a falecer. E falecendo ele, um adorador
este Lázaro, ele ainda iria adorar o Senhor. Isso não está escrito na palavra do Senhor, mas eu quero imaginar que talvez o Senhor olhou para ele depois que ele saiu, depois que foi alimentado e disse: olha, Lázaro, eu preciso que você ainda me adore, eu preciso que você ainda conte o testemunho da minha palavra depois que eu partir. Semelhante a este Lázaro, também gostaria de falar de mais duas pessoas que também passaram por momentos difíceis em sua vida e vieram a falecer como adoradores. Uma dessas pessoas é Elias. Quem não conhece o profeta Elias, um homem conhecido por suas obras, ao qual o Senhor não concedeu nem morrer, que o seu corpo foi levado, foi transladado. Sabemos muito bem que Elias, quando esteve sobre a terra, praticou obras tremendas, maravilhosas sobre a terra. E vimos que, se pudermos dizer assim, o currículo de Elias era um currículo perfeito, talvez aos olhos dos homens. Porém, chegou um certo tempo onde Elias passou ali e foi pelejar com os profetas de Baal. E depois daquela peleja, uma certa mulher, depois de ele ter vencido aquela peleja, como os irmãos bem conhecem a história, uma certa mulher o jurou que queria o matar. E aquele profeta, talvez no momento de canseira, no momento de fadiga espiritual, quis fugir daquela mulher. A palavra do Senhor nos diz lá no capítulo 13 de 1 Reis, de 2 Reis, que este Elias foi para o monte e pediu ao Senhor que não queria morrer, ele não queria mais continuar seu ministério. Ele olhou para dentro de si e falou: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, Senhor, eu não estou servindo para nada nesta terra. Um homem que muitas das vezes nós olhamos para ele como exemplo em nossas vidas, pediu ao Senhor para morrer, disse ao Senhor que não queria mais o ministério do Senhor na vida dele. Um homem que teve maravilhas operadas, que viu os sinais do Senhor, padeceu ali um momento de dificuldade e padeceu ali uma morte espiritual. A palavra do Senhor também nos fala acerca de Sansão. Por que não falar deste Sansão? Sansão foi um homem que teve em sua vida um nascimento milagroso de Deus. E assim, quando ele nasceu, o Senhor o chamou para uma chamada diferente. Sansão é um homem chamado para ser nazireu. O nazireu é um homem que é separado para fazer a obra do Senhor. Ele não pode, ele é restrito de fazer algumas coisas, dentre elas cortar o seu cabelo e muitas coisas mais. E naquele tempo Sansão foi separado para esta obra. Bem sabemos que este Sansão talvez olhava para si diferente de todos os demais e não queria aquela sua obra que Deus tinha dado. A palavra do Senhor não nos relata, mas os seus atos nos fazem ver que, conforme os dias foram se passando, conforme os dias foram indo embora, ele foi relaxando na presença do Senhor. O Senhor disse a ele que ele não poderia tocar nada morto. E certo dia, ele passava por um caminho e um leão estava morto. E havia ali um cacho de abelhas com mel, e ele foi lá, tocou naquele cacho daquele leão que estava morto. Se não fosse bastante, certa feita Sansão foi e tomou para si uma mulher, uma prostituta da época, e se deitou com ela. Bem sabemos que todas as oportunidades que o Senhor deu a ele perdeu. Até o momento, agora ele se vê nos braços de uma mulher chamada Dalila. E essa mulher faz ele contar aquele segredo que ele tinha com Deus. E ali, ele contando o segredo que ele tinha com Deus, a palavra do Senhor nos diz que o seu cabelo é cortado, as suas forças são perdidas, ali são retiradas, o Espírito do Senhor se retira dele. O versículo diz que ele saiu para pelejar, mas o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. E mais uma vez, mais um homem que Deus chamou para a sua obra, faleceu espiritualmente, morreu mais um adorador. Você pode ver comigo que aqui nós vemos três situações diferentes. Sansão foi um homem que teve oportunidades, porém brincou com as oportunidades que o Senhor deu e veio a padecer espiritualmente. Vemos a vida de Elias, que por tanto lamentar, por tanto pelejar para o Senhor, veio a padecer e sofrer da mesma coisa que Sansão, faleceu espiritualmente. E o nosso primeiro, que foi a leitura que lemos sobre a vida de Lázaro, que também faleceu. Aí você pode dizer: mas
irmão, onde você quer chegar com isso? O Senhor me disse que muitas das vezes em nossas vidas passamos por dificuldades. Como eu disse, quando não são enfermidades, são pelejas diárias que temos na presença do Senhor. E essas pelejas muitas das vezes nos trazem fadiga, nos trazem canseira. Muitas das vezes olhamos para os nossos cargos dentro da igreja, ou até mesmo para a nossa posição de adorador ao Senhor, e já não queremos ir mais, já desanimamos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Parece que já não há mais coisa na presença do Senhor. A fadiga da peleja parece que nos queima, que nos faz desistir daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Parece que não há mais nada que nos chame para a presença do Senhor. Mas eu digo uma coisa: quando Elias que estava naquela situação e o Senhor entrou naquela caverna e disse: olha, Elias, levanta-te e corre, terminar uma caminhada. Se você está cansado dessa caminhada, o Senhor tem muito para ti ainda. Levanta essa palavra, porque muito o Senhor tem a caminhada de cada um para você nessa peleja. Não desista, não pare. Eu sei que às vezes há alguns espinhos, e dentro desses espinhos feridas acontecem. Porém, uma coisa eu quero te dizer: o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos, não cura a sua carne, cura as feridas da alma. E se você está nessa noite ferido, Ele tem um bálsamo do céu para curar as suas feridas. Ele pode vir como veio aquele bom samaritano, e como ali aquele vinho curar as feridas, e te livrar de todo mal, te livrar, quem sabe, da morte. Nessa noite Ele está nesse lugar. Mas também dissemos do Sansão: dura coisa é se encontrar no lugar de Sansão. Sansão foi um homem que teve oportunidade desde sua meninice, desde o ventre de sua mãe. Sansão foi um homem que Deus deu várias oportunidades para ele. Se você ler a história desse homem, você vai ver que não foi imediato no seu primeiro erro que Deus tirou o espírito de Sansão. Não, pelo contrário. Certa feita, mesmo Sansão querendo sair da vontade do Senhor, mesmo Sansão querendo buscar mulheres de outros povos e tudo mais, mesmo Sansão errando, o Senhor deu uma virtude certa feita, quando ele viu aqueles homens ali cantando e dizendo que o seu Deus era maior que o Deus de Jeová, e ali ele toma de uma queixada de jumenta, e cerca de 1000 homens ele mata de uma vez. O Senhor não deu oportunidades a Sansão. Muitas das vezes em nossas vidas, nós fazemos algumas coisas que não agradam ao Senhor. Nós fazemos algumas coisas que o Senhor não se agrada. E o Senhor vai nos dando oportunidades. E nessas oportunidades nós não sabemos aproveitar. Ao invés de nos reconciliarmos com o Senhor, ao invés de fazermos do jeito que o Senhor quer, nós fazemos da forma que queremos. E mais uma vez fazemos conforme o Senhor não queria. E Sansão foi insistindo em seus erros. Foi insistindo naquilo que o Senhor disse para ele não fazer. Até que, como eu disse, aconteceu dele perder o Espírito do Senhor. Aquele homem perdeu o Espírito do Senhor e foi ele preso. Seus olhos foram curados e ele foi preso a um lugar onde ele andava e girava uma moinha e trabalhava ali talvez dia e noite. A Bíblia não relata com clareza, mas acredito eu que não havia descanso para ele. Ele era um preso, um homem a qual o rei pelejou muito para prender. E ele foi gritando com o Senhor até chegar nessa posição, nesse lugar, talvez quem sabe de vergonha, um lugar de dor, um lugar de sofrimento. Porém a palavra do Senhor nos diz que anos se passaram e o cabelo de Sansão voltou a crescer. Não nos diz se foi 1 ano, se foi 10 anos, mas diz que o cabelo dele cresceu. E nesse período talvez ele via a sua situação. E nesse período talvez ele via tudo aquilo que ele jogou fora. E certo dia, a palavra do Senhor nos diz que ele estava no templo. E no templo onde ele estava reunindo vários dos povos daquela época, dos filisteus, ali para zombarem dele, porque tinham capturado. E a palavra do Senhor nos fala que este Sansão pediu mais uma chance ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas me dá mais uma chance, Senhor. Dessa vez eu vou fazer conforme a tua vontade. E ali o Senhor nos deu a graça de ter mais uma vez a força que ele tinha. E a palavra do Senhor diz que foram derrotados por ele mais homens em sua morte
do que em sua vida. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias da sua vida, o Senhor o honrou. Você pode me dizer, mas irmão, o que eu posso, como que você onde quer chegar com essa palavra? Muitas das vezes eu acho que a morte espiritual é quando alguém vai embora da igreja, é quando alguém deixa os caminhos do Senhor e vai embora. Sim, ele morreu, esse já não é mais um adorador. Mas quantas das vezes entramos dentro da casa do Senhor e já não sentimos aquela virtude que sentimos outrora? Eu não sei se talvez foi pela desobediência, eu não sei se talvez foi por muito lutar, eu não sei se talvez foi pela enfermidade. Uma coisa eu sei e tenho certeza: independentemente de como você chegou a esse estado que você está, eu também não sei quem você é, eu não sei qual é a oração que Deus está tocando nessa noite. Eu só sei que o Senhor ele estava ali no meu sentado, e os jovens levantaram a orar, e o Senhor falou comigo: olha, muda essa palavra, porque eu tenho alguém para falar aqui neste lugar. E eu creio que se o Senhor falou, ele é fiel para cumprir, porque diz a palavra do Senhor que essa palavra não volta vazia sem cumprir aquilo que ela foi enviada para fazer. Então o Senhor tem falado a ti nessa noite. Talvez a sua vida não está igual. Ah, Senhor, eu evangelizava e não evangelizo mais. Ah, Senhor, eu me dedicava e não me dedico mais. Eu sei qual é a área, não sei qual é o lugar da sua vida, o que você tem feito ou o que você não tem feito que antes agradava ao Senhor. Talvez às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas dessa vida e deixamos a nossa vida espiritual, o nosso adorador interior morrer. Mas essa noite o Senhor nos diz: eu estou aqui, e se você vier aqui, eu posso trazer de volta a vida esse adorador, eu posso trazer de volta a vida a oração que você orava. Talvez aquele desejo da palavra, o Senhor é poderoso, o Senhor quer trazer de volta, o Senhor quer restaurar vidas nessa noite, o Senhor quer trabalhar nessa noite de uma forma poderosa aqui neste lugar, mas tudo depende de você. Jesus disse, quando ele se apareceu para João em Apocalipse: estou à porta e bato, se alguém abrir, eu trarei e cearei com ele e ele comigo. Para esse adorador que está dentro de você voltar a viver, você precisa abrir a porta para o Senhor nessa noite. Para esse adorador voltar a viver, você precisa ser tocado de uma forma diferente nessa noite. Certa feita, Jesus, quando estava sobre a terra, ele estava ali, saiu com seus discípulos a atravessar o mar. E diz a palavra do Senhor que uma grande tempestade veio sobre aquele lugar. E ele estava deitado. O primeiro dos discípulos foi deixar ele embora de perto deles, sem que ao menos perceber, mas enfim, ele estava deitado no mar. E a palavra do Senhor nos diz que começou a tempestade, e os discípulos desesperados. Eu costumo dizer, imagina um bando de homem com medo, talvez gritando. Deve ser a coisa mais feia do mundo, irmão. Homem com medo é uma coisa feia, viu? E a palavra do Senhor nos diz que eles estavam ali temerosos naquele lugar. E diz na palavra do Senhor que eles foram chamar o Senhor. E o Senhor saiu lá fora, e talvez com uma voz serena acalmou aquela tempestade. E eles olharam para o Senhor e disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem a Ele? Eles estavam com Ele, eles viram milagres, eles ouviram a palavra, mas ainda não sabiam que era Ele. Eles precisavam ter uma experiência com o Senhor. Experiência com Deus é algo íntimo que só você pode ter. É algo que talvez venha de uma forma que você nem imagina. Visões espirituais. Somos uma igreja que cresceu, nasceu e cresceu desta forma, e temos que crer que o Senhor ainda opera desse jeito, porque se não temos visto, estamos fora daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E o Senhor está aqui nessa noite para restaurar vidas, para trazer de volta os sonhos, para dar sonhos espirituais, cânticos espirituais, para operar em nosso meio. Mas para isso, como eu disse, você precisa querer. Eu queria desde já pedir para os irmãos se pôr de pé. Eu queria que você, se você puder comigo, fechar os seus olhos agora e olhar comigo para dentro do seu ser, mas não olhar com o olho talvez como eu olharia, mas feche os seus olhos e veja
consegue contemplar o olho de Jesus olhando para dentro do seu coração agora. E vê se você consegue ouvir a voz dele dizendo para você: olha, você fazia isso e já não faz mais. Olha, eu sinto falta dos tempos onde nós estávamos juntos quando você orava. Talvez nos tempos onde nós estávamos juntos, quando eu falava para você: olha, fala de mim para ele, e você falava e eu operava, e você orava e eu orava. Talvez Jesus pode dizer para você nessa noite: olha, eu sinto falta daquele tempo onde você estava pronto para cumprir a minha vontade, independentemente do que preço que tivesse que pagar. Talvez, eu não sei, eu sei o que Jesus falou no meu coração, mas cada um sabe o que Jesus tenha tocado no seu coração. E com seus olhos fechados agora, eu queria fazer aqui um apelo. Você conhece esse seu coração, e se Jesus tem falado contigo nessa noite, eu quero pedir que você venha à frente. Mas eu venho à frente então somente: eu quero ver se vai acontecer alguma coisa, quero ver se esse pregador tem. Não. Venha à frente sabendo que meu Jesus é aquele que acalmou a tempestade, e se os discípulos tiveram uma experiência com ele, eu também quero ter. Venha à frente sabendo que ele pode restaurar aquilo que você perdeu. Eu quero te pedir, dê um passo à frente, nós vamos orar por você. A palavra do Senhor nos diz: ao ouvidos da voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Eu volto a repetir, eu não sei, não conheço. Vem dizer, estou conhecendo os irmãos agora, mas o Senhor ele conhece. Jeremias 17:10 ele diz: eu, o Senhor, esquadrilho os corações e provo os pensamentos. Se ele esquadrilha o seu coração agora, o que ele vê aí? Será que ele vê alguém que pode melhorar para ele? Alguém que talvez, sem perceber, deixou o seu adorador morrer, e nessa noite precisa fazê-lo ressuscitar? Eu vou insistir mais uma vez, dê um passo à frente. Se você quer ser tocado pelo Senhor nessa noite, o Senhor, ele tem poder para operar, segundo a palavra dele diz, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Eu vou orar aqui nessa noite. Peço a você, talvez se você não tem coragem de dar um passo à frente, não tem problema, mas feche os seus olhos comigo e sinta a mão do Senhor tocar aí agora. O meu Senhor, ele é um Senhor poderoso para tocar, para fazer maravilhas, para restaurar, para edificar. Se o inimigo tentou derribar, ele é poderoso para edificar qualquer coisa, casamento, tudo aquilo que o inimigo tentou derrubar. O Senhor é poderoso para trabalhar e para trazer de volta nessa noite. Eu quero aqui pedir aos irmãos que venham orar comigo. Se os irmãos quiserem descer e pôr as mãos sobre esses irmãos que vieram à frente, vamos orar. Maravilhoso Deus, glorioso Pai. Senhor, estamos aqui diante do Senhor, Pai. A tua palavra foi ministrada nesta noite. Senhor, me disse que havia corações aqui, Senhor, onde o adorador necessitava, Senhor, ser ressuscitado nessa noite. Senhor, assim como o Senhor falou a Lázaro, Senhor, naquele dia, fala, Senhor, a esse coração e chama para fora nessa noite. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti, Papai, põe as Tuas mãos. Senhor, independente da dificuldade, da dor, meu Deus, põe as Tuas mãos no trabalho. Chama quando eu sou, eu nasço, eu canto a palavra séria. Meu Deus, entra, Senhor, sobre o coração da minha igreja. E venha, Senhor, trabalhar. E venha, Senhor, operar. Que a mão do Senhor possa tocar, Senhor, vidas deste lugar. Vidas talvez, Senhor, que papai, outrora, Senhor,